seja muito bem-vindo a mais um episódio especial do Com GYC, o comentário da lição dos jovens, feito especialmente da GYC para você que está aí na sua casa. E hoje, para começar, vou apresentar a galera especial. Então tá aqui a Noemi e o Estevam. E aí, gente, estão animados? Eu estou super animada, porque a lição de hoje é muito real da nossa vida, né? Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Estamos na lição número 10, já tá acabando essa lição tão especial, tão linda, e que tem uma mensagem tão, assim, relevante e importante para o nosso dia, para os nossos dias, né? Então, enfim, se você tá gostando, conta aqui pra gente. Eu sei que a gente acabou de começar a lição 10, mas sobre todo o trimestre, conta aqui pra gente nos comentários o que você tá achando. E, claro, compartilha com seus amigos também, porque coisa boa deve ser compartilhada. Se por acaso você não assistiu essa série completa de vídeos, assista porque vale a pena. Muito mais do que uma lição da Escola Sabatina, aqui a gente consegue entender onde começou todas as coisas, o porquê nós estamos aqui, para onde a gente vai. Então a gente encontra o nosso propósito dentro disso tudo. Então fica aqui a dica para você também estar assistindo desde o começo e compartilhando com seus amigos. Bom, a lição dessa semana, a lição número 10, ela está baseada em Apocalipse 12, dos versos 10 ao 17. E lá em Apocalipse 12, a palavra de Deus adverte o povo sobre as perseguições que aconteceriam contra a igreja verdadeira. E isso a gente vê acontecendo por toda a história, períodos da Idade Média e outros mais, né? E é muito interessante porque mesmo nesses momentos difíceis, o que até me lembrou de uma lição que a gente teve, acho que no trimestre passado de Liberdade, que fala dos mártires, né? Falou um pouquinho sobre essa questão. E aquela lição, assim como essa, é muito clara, mega spoiler, de falar sobre como Deus estava com seu povo em todos os momentos e não lá no longe. Então, é uma certeza muito especial pra gente. E, além disso, a lição também mostra pra gente sobre que existia um povo especial, só que eu não vou falar muito pra a galera que fale depois, que era os remanescentes. Durante toda a época da história, existia um povo remanescente. E pensando nisso e trazendo para a prática, porque a gente vai focar bem assim na atualidade sobre o nosso papel como jovem adventista e tudo mais, queria fazer a primeira pergunta para vocês, que é a seguinte: o que significa remanescente? E quais são as mensagens que devem ser proclamadas por esse povo remanescente? Boa noite, quer dizer, não sei, né? Se você vai ver de noite. Acho que fala só oi. Acho que o oi é mais. Aí você corta aí pra gente responder. Pode ir, pode. Oi, gente. Então, né, como tá aí a nossa pergunta, o que significa remanescente? E assim, se você faz uma... Assim, dentro do contexto de igreja, né, a gente já tem uma noção, a gente já sabe de uma forma bem fácil. Mas quando a gente pesquisa, tipo, no Google, a primeira coisa que ele vai nos mostrar é o que sobra ou o que resta. E geralmente do que sobra, o que resta, tem aquela conotação negativa, né? Ah, tal coisa sobrou, tipo, ninguém escolheu, ninguém quis, ninguém se importou com aquilo. Mas dentro do nosso contexto, dentro da perspectiva bíblica, os remanescentes, aqueles que sobram, mas eles são aqueles que permanecem até o fim, né? A gente sabe que vão ser aqueles que vão vencer a perseguição, aqueles que Deus vai manter preservados, né? A igreja que ele vai manter sem ser destruída. Né? Na lição vai ter até umas partes que vai falar assim, às vezes até vai parecer que a destruição ia acontecer, vai parecer que ia acabar, porém, ela permanece. Porém, esse povo, porém, os remanescentes do Senhor, eles ainda permanecem. Então, a gente vê assim, né? Porque muitas coisas para o mundo são ruins, têm significados ruins, muitas vezes Deus ressignifica. Então, a questão do remanescente, para Deus, né? Ela tem um significado totalmente novo, ela tem um significado muito positivo. Possamos ser aqueles que sobram, né? Aqueles que restam aí na história da humanidade. Perfeito. E aqui a pergunta também, acabei me esquecendo lá, né? Uma boa tarde a todos, um bom dia a todos que estão assistindo aqui. E é exatamente isso que a nossa irmã falou. Remanescente é aquele que resta, é aquele que sobra. E a pergunta continua, né? Quais são as mensagens que devem ser proclamadas por este povo? Bom, Deus sempre teve remanescentes de sua igreja em todas as eras. Na época de Noé, na época de Abraão, todas as épocas. E em todas essas épocas, Deus, ele teve uma mensagem especial para cada povo. Nós chamamos muitas vezes essa mensagem da verdade presente. A verdade presente
da época de Noé era que o grande dilúvio estava chegando, que eles deveriam se preparar. A mensagem presente, vamos ver aqui, na época de João Batista, era dizer que o Messias estava perto, que o Messias estava ali entre eles. E da mesma forma, nós, como povo adventista, nós temos uma verdade presente também, não só uma, mas várias, que elas giram em torno das 3 mensagens angélicas, da não imortalidade da alma e várias outras questões assim da lei de Deus. Então nós temos várias verdades presentes que nós fomos levantados como um povo para transmitir essa mensagem ao mundo. Perfeito. Muito bom. Eu acho muito bonito o termo como a Noemi usou, a questão de nós sermos, a gente como povo, né, movimento e tudo mais, ao longo da história, o remanescente ser aquele que permanece fiel. Eu acho isso tão bonito e que valor é isso também, não é? Porque quer dizer que ele vai permanecer mesmo em meio ao caos, em meio às coisas que acontecem, então vai ter algo que vai diferenciar ele, né? Acho isso interessante. E pensando que o Estevão comentou que as 3 mensagens angélicas fazem parte dessa verdade presente. Quero ir para a segunda pergunta, que é a seguinte. Qual, então, que é a conexão entre as 3 mensagens angélicas e a nossa identidade como povo adventista? E, ok, sabendo disso, quão importante isso é? Qual que é a relevância disso na minha vida? Isso tem que mudar de alguma forma? Ou eu sigo a vida igual como eu era antes? Então, né? Quando a gente parte assim para exatamente o que é, basicamente as 3 mensagens, né? Elas noteiam a nossa identidade. Basta você pegar o Nisto Cremos, uma da igreja, qualquer coisa da igreja, a gente percebe que isso norteia que é a identidade. É isso. Se eu não acredito nessas mensagens angélicas, acho que não é bem assim. Então, meu bem, tem alguma coisa meio complicada, porque a base é o alicerce, né? Como o Estevão já falou, de várias coisas, imortalidade da alma, várias coisas que a gente tem, o papel que Jesus tem hoje em dia, várias coisas. Então, assim, as 3 mensagens, elas são o nosso norte e muitas vezes o nosso diferencial. Porque se a gente retirar elas, a gente vai se igualar a muitas outras igrejas, a muitas outras doutrinas. Então, ela é realmente um diferencial. E é extremamente relevante, porque é aquilo que a gente acredita, sabe? Ultimamente, quer dizer, aqui na minha cidade, na região onde eu moro, o tema do campo, pra gente, é a identidade missionária. E esse ano, todos os projetos estão focando muito em a gente saber qual é a nossa identidade. A gente saber qual é o nosso papel, saber qual é a nossa relevância. Então, toda a pregação, tudo dando de jovem, não sei o quê, é a nossa identidade. E levando a gente a ler mais e entender, porque as pessoas vão chegar pra gente assim, mas você faz o quê? Você é o quê? Por que você é isso? Sabe? Então, a gente tem que ter a base das 3 mensagens angélicas, a base da nossa identidade. No último PG, a gente fez numa praça. Aí o pastor falou assim, a gente deu feliz sábado, uma mulher tava passando lá. Oxe, hoje é sexta. Aí o pastor falou, olha, antes de começar a pregação, vou dar um tempinho pra vocês irem e falarem pra essas pessoas que estão sentadas aqui na praça, por que vocês deram feliz sábado? Pra explicar, sabe? Pra gente, sabe, saber. Se alguém pedir, perguntar qual é a razão da nossa fé, a gente sabe dizer. Saber dizer, né? Então a gente entender essas conexões, entender como a nossa fé é alicerçada nas 3 mensagens angélicas. E isso é de total relevância. Porque se a gente não conhece a razão da nossa fé, o porquê, é vã, né? Em vários momentos da Bíblia fala, é vã a nossa doutrina, é vã tudo que a gente faz, é vã nossas obras. Se nada disso tiver uma questão de fé, uma questão muito mais forte que vem por trás. Então, a relevância, ela é total aí pra gente. E falando assim, desculpa, Estevam, a Ana me colocou um insight que eu achei muito legal, desculpa. Eu achei muito interessante uma coisa que é pra gente pensar como que a gente quer converter essas pessoas que estão fora, sendo que a gente não é convertido em nós mesmos. Porque se a gente não conhece a mensagem que a gente tem, como a gente vai falar para as outras pessoas? Eu acho que essa lição também é um chamado. Tem tudo a ver com o que eu vou falar da recomendação, tá? Mas é um último convite especial, sabe? Pra gente realmente se firmar na verdade. Porque o povo do passado, eles foram firmes porque eles acreditavam, eles conheciam o Deus a quem eles serviam. Eles procuravam. E eles eram jovens como a gente, os pioneiros. E olha que coisa linda, a gente tem essa oportunidade hoje. A gente tem mais material do que eles naquela época. E muitas vezes, por ter bastante material, a gente despreza. Mas até que ponto tá certo isso? Será que a gente não teria que abraçar essa identidade que a gente tem como povo adventista
Inclusive, amigos, fica a dica aí para você seguir a gente nas nossas redes sociais, porque no ano passado, em outubro, a gente fez no nosso Instagram, @GYC Brasil, o nosso legado, que foi em especial da celebração. A palavra não é celebração necessariamente, mas relembrar o momento do desapontamento, entender a nossa identidade como povo adventista, e a gente tratou das 28 crenças fundamentais, explicando certinho. E, veja, a gente tem isso hoje, por que não fazer parte e continuar o legado que a gente já recebeu, né? Então é isso, acho que tem tudo a ver. Não tem como a gente olhar para o futuro sem a gente lembrar de onde a gente veio. E quando a gente vê a nossa história, a gente, como povo adventista, é um movimento que sempre estudou as escrituras e procurou vivê-las também, né? Ser coerente, ser testemunha do que Cristo fez. Agora sim, pode falar, Estevam, libero. Perfeito, perfeito. A colocação de vocês foi perfeita. Nós falamos aqui de algumas verdades presentes, né? Nós comentamos imortalidade da alma, a questão do sábado, verdades presentes do nosso povo, né? E todas elas se concentram nas 3 mensagens angélicas. Então, as 3 mensagens angélicas é o centro de tudo o que nós devemos pregar em primeira instância. Por exemplo, primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Nós estamos anunciando a doutrina do santuário, a doutrina da expiação, que Jesus está no céu lá, a partir de, no lugar santíssimo, né, a partir de 1844. Então, aí está uma parte da nossa verdade presente. Segunda mensagem angélica: caiu a grande Babilônia. A Babilônia são as igrejas protestantes apostatadas, e ali, como nós sabemos se ela está apostatada ou não? Analisando ali o livro de Apocalipse, de Daniel, nós vemos que são as igrejas que adotaram a crença na imortalidade da alma, a crença em várias outras questões ali da não divindade de Cristo. E passamos para a terceira mensagem angélica: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá, né, do vinho da fúria de Deus. Isso mostra que aquele que tiver o selo do inimigo, né, no futuro, que será a guarda do domingo e a não guarda do sábado, no caso, esse não será salvo, né, não herdará a vida eterna. Então, toda a nossa teologia, ela se baseia na questão das 3 mensagens angélicas. Isso foi desde o começo, esse foi o fundamento da igreja adventista, a questão do juízo, a questão do sábado, a questão assim, se você vem e fala que as 3 mensagens angélicas não têm esse valor todo, ou que não é bem isso, não tem como você ser adventista, porque essa é a base, essa é o fundamento do adventismo. Então, qual é a relevância para a gente compreender essa questão? A relevância é total. Sem isso, não há nada o que nós podemos fazer, não há nada para onde nós podemos caminhar no adventismo. Aí nós podemos virar qualquer outra igreja evangélica, qualquer outra denominação. Perfeito, eu achei muito legal o que você disse. Teve até uma lição dos jovens que foi linda, inclusive a capa dela, que eu gosto sempre de ler a capa, essa parte me encanta também, mas enfim. A lição era muito boa, que era sobre identidade. Eu acho que foi do final do ano. Foi isso, né, gente? Foi Ano passado, não. Ano passado, né? Acho que foi a última, não, a última da Foi a última, não foi? Olha, eu estudei, vocês perceberam? Todo mundo aqui estudou, porque todo mundo lembra. Tô de parabéns. Brincadeiras à parte, aquela lição foi muito legal, né? Porque ela tratou sobre as mensagens angélicas, inclusive, só um minutinho. Eu peguei aqui. Teve essa também que falou sobre as 3 mensagens angélicas, que foi ótima. Também teve essa que falou sobre o sábado. Por que eu tô mostrando? Porque são materiais que a gente pode estudar. E de uma forma que seja mais clara do que normalmente já seria, né? Então, e uma outra coisa que a Noemi também comentou que é interessante, no Nisto Cremos é uma grande possibilidade, um lugar para a gente entender o que a gente acredita. Não é? Então, eu acho que é muito importante, muito... dentro das 3 mensagens angélicas, isso, amiga, arrasou. Essa, tá vendo? Todo mundo estuda a lição aqui, tá? Foi a do ano passado. Ainda teve uma outra em 2022 de imortalidade. Então, o que não falta é material pra gente. Exatamente. Então, a gente vendo tudo isso, fica o convite para você que tá aí do outro lado da telinha para também estudar a lição, né? A gente tem tantos materiais,
O Espírito de Profecia também é uma ótima fonte de conhecimento também da palavra para complementar o seu estudo. Material de comentários bíblicos adventistas são ótimos também. E além de participar, assistir aqui o vídeo que é super especial, importante, a gente fica feliz que você assista nossos vídeos e compartilhar e tudo mais, faz toda essa parte. Também estude na sua casa, porque quando a gente tem uma experiência nossa com Deus, isso sim faz toda a diferença. E não quando você tem uma experiência com Deus pelo que você ouviu dos outros. Mas quando você entende quem Deus é na sua vida, você encontra sua verdadeira identidade. E aí você vai buscando Deus cada vez mais e mais, e isso se torna algo natural na sua vida. É como, não lembro se eu falei aqui pra vocês, mas eu vou falar uma ilustração que eu gosto muito. Sabe quando a gente vai no elevador? Em algum lugar a gente foi no elevador e tal, e você fala assim, tem um cheiro bom, o que será que é? Você sabe que foi uma pessoa cheirosa que passou, mas quem é, o que foi, você não sabe o que é. Beleza. Eu acredito que quando a gente se enche do Espírito de Deus, é como se a gente passasse o perfume da graça. Então, quando a gente entende quem nós somos, a nossa identidade, quando a gente vai andar por aí na vida, tipo na praça, com o PG que a Noemi falou, as pessoas percebem que a gente tem algo diferente. Elas não sabem o que é, até falarem com a gente e descobrirem que esse é o que é Jesus. Então, é algo que está ao nosso alcance hoje também. Acho que é algo que a gente não precisa falar assim, mas será que não foi uma coisa só que aconteceu lá no passado? Não, essa mensagem é pra gente hoje também. Eu acho que é muito claro, eu acho que é um alvo. Se não for, também vocês me corrijam, por favor. Que é o do jovem adventista. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Não era, tipo, no passado. Eles levavam a mensagem do advento a todo mundo na nossa geração. Não, naquela geração. Não, é pra gente hoje. Não é uma coisa que a gente tem que terceirizar, mas sim tomar pra gente essa realidade. Encarar, não, o Senhor me chamou. Inclusive, fica a dica. Desculpa que eu tô olhando aqui pros livros, mas não dá perto pra eu pegar pra mostrar. O Mensagens aos Jovens é um livro maravilhoso para que a gente possa entender ainda mais essas verdades, né? E assim, a gente entender a nossa identidade. Eu achei muito legal. Ela fala bastante sobre essa questão. Mas enfim, tô falando demais, já ainda nem o momento de dicas de YC. Mas já que eu tô falando super sobre isso, a gente vai para esse momento especial. Vocês têm mais algum comentário em relação a isso? Tudo certo? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Bom, pessoal, a dica de YC de hoje é o livro O Último Convite. Você fala assim, nossa, Elisa, mas o que isso tem a ver? Se você foi um ótimo leitor que viu o Impacto e Esperança de 2021, esse livro era o especial do ano, e ele fala exatamente sobre isso, sobre as 3 mensagens angélicas. É um último convite para você aceitar. E eu achei bem legal a forma que o Clifford Goldstein coloca, porque é uma forma bem prática de como você assimilar essas mensagens. E aí ele fala por que a última mensagem angélica também é um convite pra gente hoje, né, dentre os 3. Achei bem legal. Eu li 2 vezes, eu achei um material bem enriquecedor. Então fica a dica para você aí na sua casa. Ele explica detalhadamente cada um dos pontos. Ele fala, será que a gente tem que se preocupar com algumas coisas que são colocadas? Como que isso funciona na nossa vida? Então eu acho que é um material especial que pode enriquecer ainda mais a sua vida. Só para você ter um gostinho de querer mais. Ele fala aqui sobre a hora do juízo, fala sobre um chamado que Deus faz para todo mundo. Ele fala sobre, sempre linkando com o que acontece na vida prática com o que está na Bíblia. Então, fica a dica de YC para você aí na sua casa. Bom, ok. Então, a gente entendeu o que é o remanescente. O remanescente é aquele que permanece fiel, firme, que ele tem uma verdade, e essa verdade que ele leva é uma verdade presente, que são várias, dentre as que a gente acredita como povo adventista. A gente entendeu que isso é importante, porque tem a ver com a nossa identidade. Porque se a gente não sabe no que a gente acredita, a gente não sabe para onde a gente vai, o que a gente tem e como que funciona tudo isso na vida, né? Se alguém perguntar por que você acredita e você falar que você não sabe, fica no mínimo muito chato, né? Então a gente entende que é importante que a gente busque, que a gente tenha o nosso encontro com Deus também, para que a gente possa não falar do Deus que a gente ouviu falar, mas do Deus que a gente serve e que a gente vive com Ele hoje. E ok, pensando nisso tudão, queria fazer uma pergunta para vocês. Qual deve ser a nossa postura de uma forma prática, como jovens adventistas, que nós temos esse conhecimento da identidade como povo das 3 mensagens angélicas? O que eu tenho que fazer tendo esse conhecimento? Eu guardo para mim? Como é que funciona assim, de forma prática? Ok, eu sei, mas enfim, na minha vida, isso tem diferença? Na minha vida e para as pessoas que estão ao redor de mim, isso tem diferença? No meu posicionamento, como as pessoas me veem lá fora? Enfim, eu dei um mega spoiler, né? Mas é isso, eu queria saber de vocês.
Na própria lição, assim, já tem essa resposta de uma forma bem assim. Mas antes de falar essa resposta especificamente, eu queria já lembrar que muitas vezes a gente fica inseguro, mas como já foi falado assim, da gente olhar das coisas que aconteceram no passado. Porque o mesmo Deus que fortaleceu os seus mártires, que fortaleceu a igreja no passado, é o mesmo Deus que está aí para nos fortalecer hoje. Né? A obra de Jesus, ela não terminou na cruz. A obra de Deus não terminou a partir da cruz. A partir dali, a gente recebeu o Espírito Santo, a gente pode receber ele constantemente para a gente cumprir essa missão, para a gente desenvolver corretamente a nossa postura. E na parte de terça-feira, teve um trecho que eu não tenho como retirar, porque é da gente entender realmente o que é o nosso movimento. Que diz que o movimento adventista, ele procura cumprir a missão do remanescente de Deus no fim dos tempos, como o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A igreja, ela é organizada para desenvolver a missão global de forma mais eficaz. Os seus objetivos são claros, mesmo diante das adversidades, que é fazer discípulos para Jesus e levar ao mundo inteiro o evangelho eterno no contexto das 3 mensagens, em preparação para o breve retorno de Cristo. A nossa postura é o que Jesus diz lá em Mateus 28, né, encerrando ali, falando no livro de Mateus, a conversa que ele tem com os discípulos e de por todo mundo, pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente tem esse dever nessa postura diante de toda a luz que a gente conhece. E até Ellen White mesmo diz, né? Não é no livro, mas fala assim que a gente tem uma luz muito grande. E que isso será pesado. Né? Aqueles que muito conhecem terão mais peso, portanto, conhecer e às vezes deixar de falar para alguém. Porque a gente não é julgado pelo nosso período de ignorância. Mas quanto mais a gente conhece, a régua sobe. Mas muitas vezes nós queremos manter a régua aqui embaixo no mínimo. Então a nossa régua precisa subir diante da quantidade de coisas que nós temos que fazer, diante da postura que nós precisamos levar para o... Eu diria até que antes de nós compartilharmos essa mensagem que nós recebemos, nós devemos dominar os assuntos de maneira mestra. O que tem acontecido com muitos de nós, comigo, com essa geração de adventistas, é que como nós não fomos os descobridores dessas verdades, os que descobriram, os que passaram noites, madrugadas em oração, tentando conectar os textos, a gente já recebe tudo mastigadinho. E como nós não passamos por essa angústia, por essa aflição, procurando com a picareta, né, procurando o ouro ali no meio da Bíblia, nós muitas vezes não damos valor e não sabemos. Nós nos acostumamos a estar no meio adventista e a realidade é que a maior parte de nós não sabemos defender as nossas doutrinas, as nossas verdades. A gente, com qualquer argumento ali de um evangélico que está mais preparado, de um católico, ou até de um ateu que está mais preparado, a gente acaba caindo e acaba que nós não temos argumentos. Eu já fiz vários sermões sobre santuário, é um dos meus assuntos favoritos. Eu gosto de falar muito para os jovens, né? E quando eu vou fazer os sermões, eu começo fazendo assim perguntas básicas. Tá bom, vamos lá. Eu vou perguntar primeiro para vocês quem que é o urso com 3 costelas na boca ali de Daniel. E a gente olha no meio dos adventistas, 1 ou 2 sabem. A gente pergunta como é que você vai responder tal texto que um evangélico vai colocar como objeção. A gente não sabe. A gente sabe, nós sabemos de certa forma prática. A gente sabe que deve guardar o sábado, nós sabemos a questão da não imortalidade da alma, nós sabemos várias questões, a gente sabe na prática, mas a gente não sabe defender. A gente não sabe... Nós não temos, a realidade é que nós não temos um conhecimento aprofundado da nossa fé. Ou seja, chega qualquer movimento e leva metade dos nossos jovens. Nós vimos o que aconteceu ali com Desmond Ford, né? Que levou uma quantidade de pastores, de membros da igreja massiva, um grupo massivo de pessoas. Nós vemos hoje, né, de todos os lados, movimentos dissidentes da igreja, antitrinitarianos, pessoas que acreditam que a igreja adventista se tornou Babilônia, ou do outro lado, pessoas que... Nós temos vários canais que atacam a igreja adventista, né? E que evangélicos, né, que levantam várias objeções, e eu tenho visto que muitas pessoas vão para esse outro lado. Então nós vemos a igreja adventista acontecendo um escoamento, né, para os evangélicos, para os dissidentes, para uma outra vertente aqui, para o ateísmo
para a questão de viver com base em pautas sociais, com base em política. Então, nós vemos, porque como o jovem adventista, nós, como um povo, não temos o conhecimento aprofundado, nós estamos nos perdendo. E se nós não estamos perdidos agora, qualquer sacudidinha, né, que tiver ali conosco, nós vamos cair. Então, o primeiro passo é nós nos aprofundarmos. Quando nós nos aprofundarmos, será automático compartilhar essa mensagem a todos. Quando nós entendermos o tamanho da missão que nós temos como povo adventista, o maior privilégio que nós recebemos, Ellen White diz que a maior mensagem confiada a todos os homens de todas as gerações foram depositadas nos adventistas do sétimo dia. Quando nós entendermos o tamanho dessa mensagem, nós não vamos ficar pensando em guardar isso para a gente, não vamos ficar pensando em viver apenas, como foi comentado, a listinha e não se aprofundar no princípio. A gente vai decidir se entregar totalmente à missão, totalmente. Cristo vai habitar em nós, nos vai dar o poder do Santo Espírito para que nós possamos compartilhar essa mensagem a todo mundo. Então, eu diria que o problema não está na questão de nós não estarmos compartilhando essa mensagem, mas o problema está em nós não sabermos de fato, de maneira aprofundada, qual é essa mensagem. Perfeito, e eu acho muito interessante porque, às vezes, a gente fala assim, mas quando vier a perseguição, a gente vai saber para onde a gente vai, né? Quem nunca vai? Quem nunca? Mas a questão não é sobre isso. Primeiro que não é sobre isso, esse não é um motivo certo para começo de conversa. Segundo, se você não está firme hoje, que não tem a perseguição que tinha naquela época ou que poderá ter, por que você estará firme lá? Entende? Então, eu acho que é algo muito maior, não é sobre isso, né? É tempo de adorar a Deus hoje, é tempo da gente se entregar a Ele hoje. Não é amanhã a gente pode nem estar aqui. Aí, mas que hoje está pensando nisso? Não tô sendo realista, a gente não sabe o dia de amanhã. E não é só por causa que você vai querer só ir por causa das ruas de ouro, por causa do mar de cristal. Por favor, não queira ir por causa disso. O motivo verdadeiro e o cerne de tudo é Cristo. É por causa dele que a gente se achega. É por causa dele que todas as coisas acontecem. Então, e você vê todo o trabalho do céu com o intuito de receber a cada um de nós hoje e a obra que Deus tem para nos dar também. Ele chama nós hoje para sermos pescadores de homens. Assim como foi com seus discípulos, sabe? É uma coisa tão grande, tão linda. E a gente vai jogar esse chamado fora. Porque fazer o que a gente acha que é mais cômodo é melhor. Mas Deus está querendo te dar uma vida de propósito. Uma vida que você nem imagina que você pode ter. Mas Deus te dá. E aí, aproveita esse último convite que ele tem para você hoje. Desculpa, gente, que eu tô muito marqueteiro de ser. Mas brincadeiras à parte, falando sério. Aproveite isso. Não é... Viva hoje. E tem uma frase, né, que fala sobre jovens. Eu te digo porque vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno. Nós vencemos por meio do sangue de Cristo. E hoje nós temos a vitalidade para levar essa mensagem para mais pessoas. Nós temos força, nós temos energia. Não que as outras pessoas não tenham, elas também têm. Mas Deus, ele tem uma obra especial para os jovens. Então, leia o Mensagens aos Jovens também, tá? Fica a dica. Não tá dando dica de UIC, mas fica a dica. Bom, pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte? Se sim, então tá tudo bem, então tá tudo certo. Não quero ser tesourinha. Aqui na parte de sexta-feira, eu queria ler com vocês um trecho que eu achei muito interessante e tem tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui, ó. É meio grandinho, tá? Então, não liga não, mas eu tô comentando. É do Testemunhos para a Igreja, que diz assim, ó. Nosso povo tem sido considerado insignificante demais para ser digno de nota, mas virá uma mudança. O mundo cristão agora está procedendo a movimentos que necessariamente colocarão em destaque o povo observador dos mandamentos. Ou seja, as coisas estão se engatilhando de modo que o mundo vai se virar em relação ao sábado para observar isso, e a gente sabe então que depois vai ter o decreto dominical e todos esses processos. Ela continua dizendo, há uma constante suplantação da verdade de Deus pelas teorias e falsas doutrinas de origem humana. A gente estudou isso, não lembro, teve um trimestre que a gente estudou sobre isso. Mas você vê, quando a gente tira o nosso foco de Deus e todas essas coisas vão acontecendo, será que o nosso chamado hoje para jovem adventista é para a gente focar nos filósofos e outras coisas mais que têm ideologias, muitas vezes que destroem o que a palavra de Deus fala que é certo? Ou é para a gente focar no que a palavra de Deus diz? Aí eu falo assim, mas você é bitolada. Eu acho que é uma questão de ter a experiência com Deus. Quando a gente tem essa experiência, não é sobre isso, entende? Eu acho que há necessidade de ter a identidade de Deus, entender isso na nossa vida. Porque se a gente não tiver,
a gente não vai conseguir ter essa dimensão do todão, né? E falando assim, ninguém é perfeito, lógico, mas o que eu quero dizer é, há necessidade da gente ter o conhecimento dos planos de Deus pra gente, e não se pegar simplesmente em coisas que são voláveis, como é que fala? Agora, Voláteis. isso, voláteis, obrigada, eu tenho que cortar, ficou chato. Eu só falo volúveis, eu confundi com voláteis, aí deixa quieto. Calma, qual que é o minuto 30, voláteis, beleza, tá, sorry. Pronto, desculpa. Caleb, desculpa, tá? Eu sei que eu te peguei, eu falei que é um ponto difícil, mas enfim, continuando. Então, Deus não quer que a gente pegue, acabe pensando em coisas que não vão levar a engrandecer a gente, porque ele tem um plano muito maior pra gente em relação a isso. Continuando. Ela fala assim, ó, estão se processando movimentos para escravizar a consciência dos que querem ser leais a Deus. Deus, ele veio aqui para nos dar a liberdade, ele quer dar essa liberdade para você hoje. E a liberdade se encontra em obedecer à vontade de Deus, por mais que isso pareça muito doido, mas é verdade. Essa é a vontade de Deus pra gente hoje. E aí, fala o seguinte, os poderes legisladores serão contra o povo de Deus. Todos serão provados. Ah, se pudéssemos como um povo ser sábios para nós mesmos e por preceito e exemplo partilhar essa sabedoria com nossos filhos. Ok, a gente não tem filhos aqui, tudo bem, mas se a gente pudesse então compartilhar isso para as pessoas, para compartilhar para as novas gerações que estão vindo. Muitos jovens são líderes nas suas igrejas. A gente tem feito esse trabalho de compartilhar, de ser exemplo como liderança. Não é? A gente não tem que se envergonhar por ser jovem, não. A gente fala, eu acho que é 1 Timóteo que fala sobre isso, jovens não se envergonhem, mas vivem de maneira um exemplo para as outras pessoas. Será que a gente tem feito isso? Cada posição de nossa fé precisa ser investigada. E se não formos profundos estudantes da Bíblia, decididos, fortalecidos e firmados, a sabedoria dos grandes homens do mundo nos desviará. Achei pesado, né? Um tapa bem grande na nossa cara. Mas é importante, porque tapa faz a gente crescer, faz a gente pensar e ver de outra forma, né? Mas pra gente pensar, será que a gente tem feito isso e seguido de acordo com o que Deus tem dado pra gente? Ele já fez de tudo para que eu, a Noemi, o Estevão e você que tá na sua casa pudéssemos estar com ele. A gente não vai abraçar essa oportunidade, esse novo começo, a oportunidade de sermos livres. Deus, ele quer que a gente seja feliz. Mas ele é o caminho para a felicidade. Muitos caminhos podem levar para Roma, mas apenas um leva para Cristo. Que a gente possa escolher esse caminho e estar firmado nele. Porque ele é a rocha, ele é a fortaleza. Se a gente for se pegar em outras coisas, elas vão com o vento e a gente não precisa sair voando. A gente pode estar firmes na rocha. Nós podemos estar firmes na rocha. Bom, então vamos fazer uma oração pensando nesse sentido de que nós queremos nos entregar a Deus, nós queremos viver uma vida de propósito, nós queremos viver uma vida que a gente possa entender a nossa real identidade como povo adventista. E que bênção fazer parte desse movimento que é tão especial, que tem uma grande obra a ser feita, que Deus chama a nós e a você que está na sua casa para fazer parte disso. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos parte do Teu reino, de sermos colaboradores e levar para mais pessoas a Tua mensagem. Mas, mais do que isso, nós queremos que o Senhor coloque no nosso coração a identidade que o Senhor tem. A gente quer ter uma plena compreensão dos Seus planos e sonhos para a nossa vida. E mais do que isso, que a gente possa ter a real compreensão do que a sua palavra fala, que nós possamos nos aprofundar no estudo da tua verdade, que nós possamos ser firmes em oração e na verdade. Esteja conosco, Pai. Por favor, nos capacite por meio do seu Santo Espírito para que a gente possa pregar a todo mundo em nossa direção. Mas antes, nós pedimos para que o Senhor inicie essa obra em nós. Esteja conosco, Pai, e com quem também está assistindo esse vídeo especial. Possa abençoar a sua vida e que possa dar uma vida de significado, que essa pessoa busque o Senhor todos os dias de sua vida também. Fica conosco, Pai, é isso que nós te pedimos e agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Você que está aí do outro lado da telinha, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque o YouTube fala assim, uau, esse vídeo é legal, vou mandar para todo mundo, então você ajuda a gente. E também compartilha para os seus amigos. Se alguém tem alguma dúvida sobre esse tema, manda para ele, fala assim, olha que legal, a JYC agora tem o código, vai ser o comentário que você vai estar estudando com a JYC. Então aproveite. E muito obrigada, viu, pessoal? Prazer estar aqui com vocês também. Tchau, pessoal. Até o próximo Com JYC. Até mais.